paz do Senhor, adolescentes, a paz do Senhor aos nossos queridos professores, aos nossos visitantes. É uma alegria estar aqui mais uma vez, mais uma manhã, para juntos aprendermos sobre a palavra do Senhor. Glória a Deus pela vida de vocês. Estou muito feliz em estarmos aqui juntos mais uma vez. Amém? Vamos hoje aí para a nossa lição, já finalizando a nossa revista, o apóstolo Paulo, grande missionário. Já estamos na nossa lição de número 12 dessa revista, que foi maravilhosa. Aprendemos muito mais acerca da vida do apóstolo Paulo. E a nossa lição de hoje tem por título Os Amigos e Cooperadores de Paulo. Amém? Bom, espero que vocês já estejam aí com o material de vocês, um caderninho, uma caneta, coloquem as dúvidas no chat, participem do chat, deem um like aí na nossa aula, compartilhe. E vai ser maravilhoso, em nome de Jesus. Eu também não posso deixar de falar para vocês sobre a oferta, né? Nós sempre comentamos aqui sobre a oferta. É um prazer servir ao Senhor com as nossas ofertas. Vocês sempre ofertam, glória a Deus, pela vida de vocês. E é assim mesmo, adolescentes, tudo que Deus nos manda fazer é para o nosso próprio bem. Deus, ele não precisa das nossas ofertas, mas ele nos manda ofertar. Ele não precisa dos nossos dízimos, mas a palavra nos manda dizimar. Então, isso tudo, adolescentes, é para o nosso próprio bem. É para nós. É para nos ajudar. Amém? Então, que vocês possam fazer com alegria, fazer com amor, ofertar na casa do Senhor através das nossas ferramentas. Nossos visitantes, sintam-se à vontade, não se sintam constrangidos, mas sintam-se à vontade. Nossas ferramentas estão aí, o Pix, o PicPay, podem fazer depósito em conta e também podem ofertar logo mais à noite na tesouraria aqui na nossa igreja, entregar-lhe aos irmãos e falar que é a sua oferta da EBD. Com muito amor. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá para a nossa lição. Antes, eu queria dizer para vocês que tem uma convidada especial para falar o nosso texto áureo. Nosso texto áureo, que hoje está no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 17. Vou chamar, essa pessoa conhecidíssima de vocês, muito querida por todos nós. Vamos ver quem é? Solta aí, Amanda. A paz do Senhor. Texto áureo. Um amigo ama sempre, mas na desgraça se torna um irmão. Provérbios 17, 17. Amém. Obrigada, Duda. Glória a Deus pela sua vida. Muito legal, né? A participação de vocês na nossa lição. Glória a Deus. Bom, então, vamos para a nossa lição, os amigos e cooperadores de Paulo. Nessa lição de hoje, nós falaremos sobre os amigos e os ajudantes do apóstolo Paulo. Veremos que o apóstolo tinha, adolescentes, uma boa rede de contatos. Mesmo vivendo num tempo em que não existia rede social, em que não tinha nenhum meio de comunicação eletrônico, o apóstolo, adolescentes, tinha relacionamentos saudáveis, relacionamentos prósperos, relacionamentos consolidados. E a prova disso é que muitas pessoas até mesmo arriscaram a própria vida para proteger e apoiar o apóstolo Paulo. Veja, adolescentes, que eu falei para vocês que o apóstolo Paulo construiu amizades, somente amizades? Não. Eu falei para vocês que ele construiu amizades verdadeiras. Será essa, adolescentes, a qualidade das amizades que nós temos hoje? Amigos de rede social, adolescentes, são amigos verdadeiros? Coloca aí no chat, o que vocês acham?
Aquele monte de amigos lá que cada um de vocês tem, em cada uma das redes sociais, são os verdadeiros amigos na vida de vocês? A quantidade eu sei que impressiona. Muitos aí, se eu pedir para citar, vão falar uma quantidade enorme de amigos que têm virtuais, amigos nas redes. Mas e a qualidade dessas amizades, adolescentes? Será que a qualidade vai impressionar também, assim como a quantidade? Será que nós estamos sabendo escolher os nossos amigos, adolescentes? Sim, porque somos nós que escolhemos as amizades que nós vamos ter. Será que nós estamos sabendo escolher? Será que os seus melhores amigos também amam ao Senhor? Será que os seus melhores amigos também são servos do Senhor? Eu não estou falando de colegas não, tá, adolescentes? Aqueles colegas que a gente tem, colega de escola, colegas de trabalho, né, para quem aí já trabalha, aqueles colegas da vizinhança, aquelas pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, com as quais nós devemos sim nos relacionar, sermos educados, né, dar um bom dia, procurar saber se está tudo bem, né, sermos educados. Eu não estou falando dessas pessoas que são nossos colegas, na verdade. Eu estou falando de amigo, de verdade, relacionamento íntimo. Estou falando de confiança, adolescentes. Ter amigos que compartilham da mesma fé que temos em Cristo é essencial, adolescentes, para a nossa caminhada, para a caminhada na nossa vida cristã. Amigos que nos induzem ao erro, que não têm um coração bem intencionado, eles podem, adolescentes, nos trazer grandes transtornos. Amigos sinceros são aqueles que nos confrontam e nos consolam. Esses são os nossos amigos de verdade. E são essas pessoas por quem nós devemos estar rodeados. E nós não podemos também esquecer, adolescentes, de pedir a Deus para nos dar sabedoria, para nos dar boas palavras, para nos dar uma boa conduta, para que nós também sejamos amigos verdadeiros dos nossos amigos. Amigos e irmãos em Cristo. Amém? Fiel aos nossos amigos, fiel aos nossos irmãos em Cristo, nós devemos orar para que Deus nos dê capacidade para isso. Nessa lição, adolescentes, nós veremos mais sobre alguns amigos e conhecidos do apóstolo Paulo. Homens e mulheres contribuíram para o estabelecimento das primeiras igrejas cristãs. O livro de Atos e as cartas paulinas mencionam muitas pessoas que Paulo foi conhecendo ao longo do seu ministério. Alguns acompanharam o apóstolo até o final da sua vida. A Bíblia não informa detalhes acerca da vida de todas essas pessoas, mas nós podemos ter uma ideia na Bíblia de quem eles eram, o que eles faziam e onde eles encontraram o apóstolo Paulo. No nosso primeiro tópico, aí na nossa revistinha, nós vamos falar sobre os amigos homens, os homens que eram amigos do apóstolo Paulo. A Bíblia cita diversos irmãos que colaboraram com o ministério de Paulo e o apoiaram em momentos difíceis também. Em períodos e circunstâncias diversas, muitas pessoas adolescentes apoiaram o apóstolo Paulo. Alguns foram companheiros de viagem, nas várias viagens que o apóstolo Paulo fez. Outros estiveram com ele até mesmo na prisão. Outros foram anfitriões, ofereceram as suas casas a Paulo, ofereceram a ele o lugar de descanso para repousar uma noite ou para passar vários dias. Nós vamos destacar aqui no nosso estudo de hoje apenas 7. São muitos, mas nós vamos
falar sobre 7 desses homens amigos do apóstolo Paulo. E o primeiro que nós vamos falar é sobre Lucas. Lucas era um gentio, era um médico. Ele escreveu o terceiro evangelho, o Evangelho de Lucas. Ele também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. E o livro de Atos dos Apóstolos é uma continuidade do Evangelho de Lucas. Ele era colaborador de Paulo e ele acompanhou Paulo nas viagens do apóstolo. O apóstolo se refere a Lucas como médico amigo. E em muitas ocasiões, Lucas se coloca como testemunha ocular. E isso nos faz entender, adolescentes, que Lucas viajou com Paulo, esteve presente mesmo ali nas viagens e acompanhou de perto e registrou os passos do apóstolo. Seguindo aí, a nossa revista nos traz Barnabé. Barnabé, um grande parceiro do apóstolo Paulo. Foi com ele que o apóstolo fez a sua primeira viagem missionária. Ele era membro da igreja primitiva. Barnabé era da tribo de Levi, um judeu natural de Chipre. Um homem bom, cheio do Espírito Santo e também cheio de fé. Assim era Barnabé. A Bíblia nos conta em Atos, capítulo 4, versículo 36, que Barnabé vendeu uma propriedade dele e trouxe o dinheiro para os apóstolos, para suprir as necessidades dos membros mais pobres da igreja. Foi Barnabé quem apresentou e recomendou Paulo aos apóstolos. Porque vocês vão se lembrar, nós já estudamos sobre isso, quando Paulo retornou de Jerusalém, ali 3 anos após a sua conversão, os cristãos não receberam Paulo muito bem. Eles estavam desconfiados, eles achavam até mesmo que Paulo era um espia. E então Barnabé foi quem convenceu os apóstolos e os cristãos ali de que Paulo era um cristão verdadeiro, contando a eles como foi que Paulo viu o Senhor no caminho, como Paulo havia pregado corajosamente em Damasco. Barnabé, ele fez essa ligação de Paulo com os cristãos ali. E ele era um homem que reconhecia o potencial das pessoas e gostava de dar oportunidades e oportunizava essas pessoas. E foi por esse jeito de Barnabé, adolescentes, que ele e Paulo também acabaram se desentendendo. Barnabé queria que João Marcos fosse com Paulo e ele na segunda viagem. Mas só que o apóstolo, ele não queria. Barnabé acreditava na vocação de João Marcos, mas Paulo ele não quis que João Marcos fosse com eles. Sabe por quê? Porque João Marcos tinha abandonado a missão na primeira viagem. Ele tinha desistido e tinha voltado para Jerusalém. Paulo ali, ele não percebeu que Barnabé estava, na verdade, incentivando o ministério de João Marcos, da mesma maneira que ele tinha feito com Paulo lá atrás em Tarso, quando ele levou Paulo para Antioquia. Mais tarde, Paulo reconheceu, sim, o trabalho de João Marcos. E João Marcos até se tornou o autor do 2º livro do Novo Testamento. Mas naquele momento, adolescentes, a deserção de João Marcos causou um impacto ali na segunda viagem que eles tinham planejado. Aí o que aconteceu? Barnabé insistia em levar João Marcos. E Paulo não aceitava essa decisão de Barnabé. E, com isso, o itinerário daquela viagem ele foi modificado. Ele acabou se dividindo. Barnabé ficou em Chipre, com João Marcos, e Paulo seguiu para a viagem que eles iam fazer juntos, acompanhado apenas de Silas. Acompanhado agora por Silas, né?
E é sobre Silas que nós vamos falar agora, esse outro companheiro de Paulo. Silas era judeu, membro da igreja de Jerusalém, e assim como Paulo, Silas também tinha a cidadania romana. E alguns comentaristas adolescentes sugerem que isso possa ter contribuído na decisão de Paulo em levar Silas com ele na segunda viagem missionária, substituindo assim Barnabé. O episódio mais conhecido, adolescentes, por nós cristãos, envolvendo Silas e Paulo, é a prisão em Filipos, onde ele e Paulo foram não só presos, mas também foram chicoteados. A palavra nos diz em Atos, capítulo 16, que a multidão se levantou, unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, dando ordem ao carcereiro que os guardassem com segurança. Perto, então, da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam, e os outros presos os escutavam. E, de repente, sobreveio ali um grande terremoto que sacudiu os alicerces daquela prisão. De tal forma, adolescentes, que as portas se abriram e foram soltos, não só Paulo e Silas, mas todas as pessoas que estavam ali naquela prisão. E esse evento, adolescentes, resultou na conversão do carcereiro e de toda a sua casa. Glória a Deus. O próximo aí, amigo de Paulo, de quem nós vamos falar, é Timóteo. É um dos personagens mais conhecidos do Novo Testamento. O jovem obreiro de Listra. Listra é uma província romana da Galácia. Paulo o encontrou durante a segunda viagem missionária e, rapidamente, Timóteo tornou-se seu discípulo. Timóteo foi muito bem instruído na fé, adolescentes, como nós sabemos, por sua mãe Eunice e por sua avó Lóide. Ele era um rapaz de boa conduta, obediente. A Bíblia não nos mostra Timóteo, adolescentes, em nenhum momento desobedecendo. A Bíblia não nos mostra Timóteo em nenhum momento fazendo o que ele queria, o que ele bem entendia, o que dava na cabeça, ou reclamando, ou participando de contendas. Não. Timóteo, ele tinha uma capacidade de ser liderado. Ele estava sempre atento a tudo aquilo que Paulo falava e ele sempre cumpria o que era ordenado a ele. E isso, com certeza, adolescentes, preparou Timóteo para ser um grande líder. Ele era dedicado, ele era disposto a aprender e ele ajudou Paulo até o final do ministério de Paulo. Ele participou com Paulo de várias viagens. O apóstolo escreveu 2 cartas para ele, onde podemos perceber uma forte mentoria e profunda confiança que Paulo depositava nele. Essas cartas possuem exortações e aconselhamentos para a liderança, 1ª e 2ª Timóteo. Timóteo era muito jovem, adolescentes, quando começou a exercer o seu ministério. Foi um dos líderes da igreja primitiva. E a sua vida, adolescente, serve de motivação para os jovens persistirem na vocação ministerial. Tito, como Lucas, Tito foi um cristão de origem grega, adolescentes. Um importante líder também da igreja primitiva. Paulo escreveu uma carta para Tito também, assim como escreveu cartas para Timóteo. Considerando todas as referências sobre Tito, nós podemos perceber que Paulo confiava muito no ministério de Tito.
E apesar, assim, adolescentes, de ser relevante o trabalho, Tito teve um trabalho relevante na equipe de Paulo, Tito, ele não é citado no livro dos Atos dos Apóstolos. Somente nas cartas de 2 Coríntios, ele é citado, na carta aos Gálatas e na carta que leva o seu próprio nome, a carta Tito. Nós podemos perceber que Tito também era muito querido por Paulo, que se refere a ele como companheiro e cooperador. Na carta que Paulo escreveu para Tito, nós vemos recomendações pastorais para auxiliá-lo em seu trabalho na cidade de Creta, em seu trabalho ali junto aos cretenses. Filemon. Filemon provavelmente residia na cidade de Colossos. E a igreja ali em Colossos provavelmente também começou na casa de Filemon. Ele era dono de escravos, ou pelo menos dono de um escravo, Onésimo, que foi aquele escravo que fugiu. Onésimo falhou, adolescentes, com Filemon, o seu senhor. E Paulo, sendo amigo dos dois, encaminhou ali a reconciliação dos dois, do senhor e do seu escravo, através da sua carta. A menor carta escrita por Paulo foi a carta para Filemon. Porém, adolescentes, era uma carta pequena, mas com uma grande lição. Através da carta Filemon, através da história de Filemon e Onésimo, seu escravo, nós vemos Paulo nos ensina que a base do perdão, adolescentes, é o amor. E esse é o modelo de comunhão que os irmãos devem ter. Glória a Deus. E chegando aí ao 7º amigo de Paulo, que eu disse que citaríamos aqui nessa lição, vamos falar um pouquinho sobre Tíquico. Na verdade, adolescentes, nós não temos muitas informações sobre esse amigo de Paulo. Ele parece ter sido muito ativo na igreja primitiva, ele é mencionado várias vezes, porque ele viajava com Paulo e ele levava as cartas de Paulo e levava as mensagens também. Certamente, Tíquico, adolescentes, foi uma pessoa com quem Paulo podia contar, um irmão amado, uma pessoa assim exemplar, uma pessoa comprometida, uma pessoa pronta a ajudar, um colaborador valioso para Paulo. Amém? Tópico 2, então, aí da nossa lição. Agora vamos falar um pouquinho sobre as mulheres. As mulheres amigas, cooperadoras do apóstolo Paulo. Foram diversas, adolescentes. Diversas mulheres mencionadas no livro de Atos e nas cartas de Paulo. De algumas, nós não temos detalhes, só os nomes mesmo. Eu posso falar aqui para vocês de Cláudia, de Ninfa, Júnia, Trifena, Trifosa, Pérside. Lucas também destaca as mulheres da alta sociedade que se converteram em Tessalônica e em Bereia. As mulheres adolescentes, elas foram bastante atuantes nos primeiros anos ali da igreja, nas primeiras igrejas cristãs, elas já eram bastante atuantes. Elas foram alcançadas pela poderosa pregação do Evangelho e creram no Senhor Jesus. As mulheres apareceram também no ministério de Jesus, como nós sabemos, e continuaram servindo a Deus depois da ressurreição de Jesus. Elas eram muito valorosas, muito importantes na igreja primitiva, na obra do Senhor e ali junto ao apóstolo Paulo, no seu ministério também. Dentre todas as irmãs que se converteram e cooperaram com o ministério de Paulo, nós vamos destacar aqui apenas 3. Vamos falar primeiro sobre Lídia. Um pouco que nós sabemos, adolescentes, de Lídia
é suficiente para entendermos que ela teve uma importante participação na igreja primitiva. Lídia era empresária, ela vendia púrpura. A Bíblia nos informa isso. E o apóstolo Paulo lhe pregou o evangelho e Lídia teve um encontro com Jesus à beira do rio em Filipos. Depois de ser batizada, Lídia ofereceu a sua casa para hospedagem de Paulo e também dos companheiros de viagem de Paulo. A próxima que vamos falar é Damares. Damares, adolescentes, ela se converteu ouvindo Paulo no Areópago de Atenas. Durante a segunda viagem missionária. Provavelmente, ela fazia parte da elite intelectual daquela geração e se tornou um membro do grupo de cristãos em Atenas. E a terceira personagem, sobre a qual vamos falar, cooperadora de Paulo, Febe. Servia a igreja em Cencreia, uma cidade portuária de Corinto. Foi uma mensageira portadora da epístola de Paulo aos Romanos. Também hospedou Paulo em sua casa. E não só Paulo, mas também, assim como Lídia, ela hospedou muitos outros obreiros do Senhor na sua casa. Ela era recomendada por Paulo como alguém de confiança. Alguém com quem as pessoas podiam verdadeiramente contar. As mulheres foram realmente muito importantes. Lídia também eu não comentei, mas queria comentar aqui com vocês. Lídia é aquela que é citada após a experiência de Paulo e Silas na prisão, que nós comentamos aqui, que as portas foram abertas e eles foram libertos. A palavra fala que Paulo e Silas foram para a casa de alguém, para a casa de Lídia. E ali na casa de Lídia encontraram os irmãos e foram confortados ali por eles antes de partir. É dessa Lídia aqui que a palavra está falando ali naquele momento. E o terceiro tópico aí da nossa lição, o casal missionário. Estamos falando aqui de Áquila e Priscila, que eram amigos de Paulo e foram mencionados na Bíblia, especialmente no livro de Atos. Eles eram judeus, eles moravam em Roma quando o imperador Cláudio expulsou todos os judeus ali da capital do Império Romano. Áquila e Priscila foram, então, para a cidade de Corinto, e ali na cidade de Corinto eles encontraram e conheceram ali, né, o apóstolo Paulo. E assim, como o apóstolo Paulo, Áquila e Priscila também tinham o ofício de fazer tendas, de fazer cabanas. Era essa a profissão deles. E eles trabalharam ali juntos, Paulo, Áquila e Priscila, fazendo tendas. E eles criaram um forte vínculo de amizades, o casal, mas o apóstolo Paulo. E isso levou adolescentes, Áquila e Priscila, até mesmo em certa ocasião, a arriscar a vida em favor do apóstolo Paulo. Tão grande era a amizade, a consideração, o carinho, o amor que eles tinham pelo apóstolo. Quando Paulo partiu para Éfeso, o casal acompanhou Paulo, e não só acompanhou, mas também hospedou Paulo em sua casa lá em Éfeso. Áquila e Priscila eram membros atuantes da igreja em Éfeso. A experiência de Paulo, Áquila e Priscila influencia a obra missionária ainda nos dias de hoje. Muitas pessoas, adolescentes, fazem a obra missionária no seu local de trabalho, usam seu trabalho para evangelizar, para falar de Jesus, comunicam o evangelho ali às pessoas com as quais elas estão envolvidas, e isso é muito importante. Glória a Deus, porque nós devemos falar
a palavra do Senhor, levar o evangelho a todas as pessoas. E nós podemos fazer isso e devemos fazer isso também no nosso local de trabalho. Deus nos colocou ali para isso. Na nossa escola também nós devemos levar a palavra do Senhor para as pessoas. Nós não podemos perder a oportunidade de evangelizar e de usar os dons, talentos, tudo aquilo que Deus nos deu para pregar a palavra. Amém? Glória a Deus. Assim, adolescentes, nós vamos concluindo essa lição. Eu queria dizer para vocês, para fecharmos aqui a lição, que Paulo impactou a vida de muitas pessoas, como grande missionário que ele foi. Foram muitas as pessoas que tiveram contato com o apóstolo Paulo, inúmeras nós não podemos mencionar, nós não sabemos. Algumas se encontraram com Jesus pela pregação do apóstolo, outras se tornaram líderes da igreja com a ajuda do apóstolo. Outros acompanharam o apóstolo Paulo até o final da sua vida. Paulo é um exemplo, adolescentes, para nós em muitas coisas, mas aqui hoje eu queria dizer para vocês que ele é um exemplo de um bom amigo. Ele é um exemplo de uma pessoa que soube construir relacionamentos sólidos com os irmãos em Cristo. E é isso que nós devemos buscar, adolescentes. Construir relacionamentos sólidos com as pessoas lá no mundo que nós conhecemos, com as pessoas que são nossos colegas. Não. Nós devemos buscar construir relacionamentos sólidos com os nossos irmãos em Cristo, com as pessoas que professam a nossa fé, com as pessoas que estão aqui conosco, servindo a Deus na sua obra aqui dentro da igreja. É com essas pessoas que nós devemos consolidar os nossos relacionamentos. E não podemos nos esquecer, né, adolescentes, que não só com os irmãos em Cristo nós devemos ter um relacionamento sólido, buscar isso, mas nós também devemos ter um relacionamento sólido com o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém? Não se esqueça disso, adolescentes. Jesus Cristo que deu a vida por mim e deu a vida por você. Ele é o nosso amigo fiel. Nenhum amigo seu pode fazer isso por você, adolescentes. Só Jesus pode dar a vida por nós. Glória a Deus. Jesus é aquele que intercede por nós diante do Pai. Ele foi homem, ele conhece as nossas limitações, ele conhece as nossas fraquezas e ele não nos abandona por causa delas, adolescentes. Ele nunca vai fazer isso. Ele se compadece. Ele nos acolhe em todo tempo. Jesus é o amigo que nunca, adolescente, nunca vai errar com você. Glória a Deus. Ele é o amigo que nós podemos errar, com quem nós podemos errar. Nós podemos errar com ele, nós erramos, nós falhamos, somos pecadores, nós sabemos disso, devemos nos arrepender, confessar e seguir com Jesus, porque ele nunca vai falhar com a gente. Ele nunca vai nos prejudicar, adolescentes, em nada. Ele nunca vai nos usar, ele nunca vai nos induzir ao erro. Ele nunca vai ser falso, adolescentes, conosco. Ele nos ama e a sua amizade é eterna. Jesus é o nosso melhor amigo, aquele que nunca falhou e que nunca falhará. Amém? Glória a Deus. Ele está sempre conosco, adolescentes. E nós devemos ter um coração grato por isso. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês, glória a Deus por essa aula. Nós encerramos aqui, nos vemos logo mais à noite no culto ao Senhor aqui na nossa igreja, com grande alegria. Amém? Vamos orar para encerrarmos então essa nossa aula. Pai, graças te damos, Senhor, porque Tu és o Deus da nossa vida, o Deus da nossa criação, porque o Senhor nos deu essa oportunidade de aprendermos mais de Ti, porque o Senhor nos ensina, ó Pai, através da vida do apóstolo Paulo, Senhor, a
cultivarmos, Senhor, amizades sadias, Senhor. O Senhor nos ensina, através da vida do apóstolo e de seus amigos, a sermos verdadeiros amigos, Senhor, a amarmos o nosso irmão, a cuidarmos uns dos outros, e nós te glorificamos por isso, Senhor. Sê conosco, meu Pai, dá-nos um dia abençoado na tua presença, dá-nos logo mais à noite um culto abençoado, Senhor, que o seu Espírito Santo, Senhor, inunde o nosso coração. Graças te damos por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Desde o princípio, o Deus Criador, bem antes do tempo existe. Em meio às trevas, sua voz se escutou, no caos a luz fez surgir. Eu tenho falar, acende bilhões de estrelas brilhantes, planetas nascem como Deus sol sopra. Se as estrelas te adoram, eu também posso ver teu coração na criação. Cada estrela um sinal do teu perdão. Se a natureza louva, eu Deus de promessas, sempre fiel, não abres a boca em quando tu falas, a vida e a ciência, o som de tua voz seguirão. Eu quero falar, acende milhões de seres vidas, se formam ao fluir do teu sopro, se revela em tua glória, eu também vejo teu amor em todo teu falar. Cada céu pintado com água se cria. Se a criação te segue, eu se as estrelas te